Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ana Menezes Podcast. E antes da gente começar, já vou te pedir para curtir, compartilhar. Quem ainda não é inscrito, inscreva-se agora aqui no nosso canal. Quem ainda não me segue, vai lá no Instagram, Ana Menezes. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar de um dos processos mais profundos que existem na vida de uma mulher. É um processo realmente transformador. Vamos falar do nascimento de uma mãe. Quando uma mulher descobre uma gestação, muita gente olha apenas para o bebê que está chegando. Mas existe uma outra pessoa que também está nascendo ali, que é a mãe. E para falar sobre esse tema tão necessário, eu recebo hoje duas convidadas muito especiais. Carolina Reis, psicóloga clínica e perinatal. Carol, ela dedica sua atuação a acolhimento de mulheres, de famílias, né, que estão passando aí pelo processo da gestação, puerpério, parentalidade também, né, Carol? E também a Vera Miranda, ela que é psicanalista, professora, palestrante, escritora. Verdade. E a Vera nos ajuda a refletir sobre as transformações, né, humanas e os processos que nos constituem ao longo dessa vida. Meninas, um prazer imenso receber vocês aqui hoje. Obrigada. E, gente, pesquisando sobre o tema de hoje, eu percebi como ainda falamos pouco sobre o que acontece com a mulher depois que o filho chega. E todo mundo fala sobre o nascimento do bebê, né? Mas pouco se fala sobre o nascimento dessa mãe. A gestação, o parto, o puerpério trazem mudanças significativas, mudanças físicas, hormonais, emocionais, profissionais e identitárias. Muitas mulheres relatam que em algum momento que elas olham para si e pensam, eu não sei mais quem eu sou. Eu passei por isso, né? Tem lugar de fala. E existe um tema ainda que é pouco conhecido, que é o pré-natal psicológico. Nós vamos falar. E segundo estudos, cerca de 1 em cada 5 mulheres apresenta sintomas de sofrimento emocional significativo durante a gestação ou no pós-parto. E isso mostra, meninas, que preparar a saúde mental é muito importante. Tão importante ou mais importante, arrisco falar até, que montar o quartinho do bebê. Mas existe uma outra questão, né, que me intriga muito, por sinal. Se uma mãe nasce quando esse filho, ele chega, o que acontece com os pais, hein? Vamos pensar, né? Tensão no ar. Será que esses pais também vivem medos, perdas, transformações e crises de identidade? É sobre tudo isso que nós vamos falar hoje. Temos assunto. Mas antes de falarmos, né, sobre maternidade, pré-natal psicológico, parentalidade, eu quero apresentar essas mulheres por trás das profissionais. Fala um pouquinho de vocês, meninas. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Carolina. E assim, eu acho que o profissional e a nossa história, eles se esbarram, né? A gente não consegue aí separar 100%. E com certeza, assim, a minha escolha em buscar a saúde mental feminina, materna e dessa família, desse pai, desse bebê, é justamente pelo meu atravessamento da maternidade, né? Eu tenho gêmeos e foi uma gestação de risco, então fui muito implicada nesse lugar. Além disso, eu já vinha de 5 anos de terapia de análise pessoal, então eu percebi a potência que tem esse encontro. Uma saúde mental minimamente organizada para se encontrar aí com a avalanche da maternidade. Então, assim, eu acho que sobre esse tema, essa é a minha característica mais importante da vida pessoal, é que realmente eu também sou mãe, então a gente perpassa um caminho aí um pouquinho mais profundo. E você já queria atender esse público ou essa virada de chave veio realmente com a maternidade? Na verdade, eu sempre quis atender criança, sempre fui apaixonada pelo universo infantil, e aí vem da minha própria história também, sempre tive esse movimento do cuidado. Só que aí eu fui percebendo que as crianças, elas são muito mais uma produção de sintoma do que realmente a origem da questão. E aí eu pensei, da onde que vem tudo? E eu cheguei no útero. E eu falei, realmente, eu acho que olhar para esse nascimento e para essa formulação dessa mulher como mãe, desse homem como pai, é realmente alcançar as crianças. Então, eu fiz esse caminho anterior.
deixa eu olhar um pouquinho antes. E aí eu entendi que esse cuidado, assim, ele é muito necessário, não só na subjetividade de cada um, mas pra gente como sociedade também. Com certeza. Vera? Interessante, né, que ela fala, quando você fala útero, me vem que o útero é a nossa primeira casa, né? Sim. E como a gente não dá atenção para isso, né? A gente pensa numa casa, é importante morar numa casa que tenha água morna, que tenha comida, que seja aconchegante. A gente pensa nessa casa. Essa casa é importante pra gente. Mas a nossa primeira casa, né? E 9 meses, né, gente? Não é um nem 2 dias. Qual é o lugar que a gente dá para ela, né? Qual é o valor que a gente dá para esse lugar enquanto sociedade, sabe? Obrigada. Abri uma caixinha aqui. Enfim, meu nome é Vera, né? Sou mãe de 3, tenho um adolescente e 2 pequenininhos. E a minha implicação com o tema vem a partir da maternidade mesmo, da minha própria experiência, né? Acho que ser mãe do Gabriel há 15 anos atrás é radicalmente diferente de ser mãe dos pequenos agora, porque a sociedade mudou, e aí eu digo ser mãe socialmente falando mesmo, assim, as mudanças foram muito e muito rápidas. Mas acho que o que me traz muito para esse lugar foi a minha clínica com mulheres mais velhas. Eu comecei a atender mulheres mais velhas, bem mais velhas, eu digo assim, qual mulheres faixa etária? de 70, 73, 76. E aí o lugar da maternidade, ele tomou uma proporção muito grande, porque eu fui me dando conta de como essa geração de mulheres que chegaram na clínica para mim, né, foi uma geração de mulheres que abriram mão de quem elas eram mesmo, assim, para conseguir dar conta da maternidade. Né? Então, elas pararam de trabalhar, compulsória, elas né? pararam de estudar, e quando chega um momento em que os filhos saem de casa, quem é essa mulher? O famoso ninho vazio, né? Que aí entra a depressão nessa terceira idade. Quem é essa mulher? Ela não tem amigas, né? Assim, porque ela vai ficando muito dentro do trabalho do cuidado ali, né? Ela não tem uma profissão. Não tem um hobby, muito menos um lazer. E ela vive numa sociedade profundamente individualista, né? Então, cada uma dentro da sua casinha, passando pelos mesmos processos, assim. Então, acho que de lá para cá, quando essas mulheres começaram a chegar na clínica, trouxe muito movimento para mim, assim. E agora eu fiquei curiosa, né? Algum case, algumas histórias de mulheres que vocês já acompanharam, estão acompanhando, que é importante a gente compartilhar para que outras mulheres se identifiquem e busquem ajuda também? Acho que hoje mesmo eu postei um vídeo sobre isso, assim. Eu estava no mercado, né? E tinha uma mulher na minha frente passando as coisas e falando no telefone. Quando ela desligou o telefone, que ela me olhou e viu que eu tinha 2 pequenininhos, ela olhou para mim e falou assim: você vai ver, espera chegar a adolescência. Espera chegar quando eles tiverem 13, 14, aí você vai ver o que é bom. Sem te dar um oi. Aí eu olhei para ela e falei: eu tenho um de 15. Só que por essa eu acho que ela não esperava, né? E aí ela disse isso, então você sabe como eu sinto, você sabe o que eu tô passando, porque é difícil. Eu abri mão para conseguir ser mãe, para ele ter uma mãe presente, essa ideia dessa mãe presente, sabe? E quando eu digo para ele hoje que eu parei tudo para que ele tivesse uma mãe presente, ele diz para mim que não me pediu. Ele é ingrato. E aí eu digo para ela, mas ele não tem como dar conta dessa conta. Quem paga essa conta? Os nossos filhos não podem pagar essa conta. E isso não é justo, nem com a gente, nem com eles, sabe? E aí, você me contando isso, veio aquela frase, né? Que é até cruel, mas é a verdade. Que os nossos filhos, eles não pediram para nascer. Então, eles não são culpados das nossas frustrações, né? Porque eu acredito que essa frustração vem muito da idealização 100% na maternidade. Então, esse filho cresce, ele passa a bater de frente com a mãe, com o pai, porque ele passa a ter opiniões diferentes, ele passa a querer seguir o próprio caminho. E aí, principalmente essa mãe, porque o pai continua a vida, continua trabalhando, continua indo pro seu futebol com os amigos, né? E muitas das vezes essa mãe não sai nem para tomar um café com as amigas. E eu acredito que essa frustração que gera essa revolta, né, nessa conversa que você comentou, ela vem do lugar de, tá, hoje ele não reconhece o que eu faço, ele é ingrato. E agora, o que eu faço da minha vida? Como recomeçar com um filho adolescente? Ou quando recomeçar com um filho que vai casar? Tem muito... Esse assunto vai desdobrar, tá, gente? É que a gente vai falando, vai lembrando, né? Tem muito a ver também com aquele caso da sogra que cria inimizade com a nora. Porque ela acha que a nora roubou o filho dela. Você já atendeu algum caso assim? Não, eu não. Você já, da sogra... Eu acho que, assim, o processo de análise, ele... Tem lugares, assim, de atravessamentos, e vou falar que eu vejo mais atravessamentos com as mães do que com as sogras.
pelo menos na minha clínica. E eu acho que uma coisa que a gente pode pensar nesse sentido, que eu acho que é um movimento que a gente pode fazer para talvez deslocar um pouco esse peso, é entender, sair do lugar do meu filho e lugar de constituir uma família. E aí a mulher passar a pensar, será que eu quero ter um filho ou eu quero constituir uma família? Porque quando a gente pensa em família, a gente pensa na coisa dúbia, na troca. Porque não é esse lugar de, eu vou ter o meu filho. E aí você joga toda a expectativa de, vai suprir todas as minhas necessidades, minha necessidade de amor, minha necessidade de afeto, e ao mesmo tempo eu tenho que dedicar toda a minha vida a ele, para uma coisa mais fluida, mais troca. Vai ter mais alguém na minha família. Porque o filho, ele tem essa potência, por mais que seja um bebê. Ele já escolhe, ele já troca, ele já funciona dentro da própria estrutura. E uma coisa que é muito importante a gente entender, ainda que exista uma família, uma unidade nesse lugar de família, existem vários sujeitos. E cada um se vê com a sua própria subjetividade. Então não tem nada, não tem sacrifício suficiente que a gente faça que vai produzir alguém como a gente deseja. Até porque a criança não tem como dar conta disso. Isso é uma coisa que eu gosto muito de bater, assim. A criança não tem como pagar essa conta, né? Quando eu percebo, assim, já atendi muitas mulheres que querem engravidar, né? Antes do processo ali, começam a projetar, e aí você vai vendo a mulher colocar uma expectativa muito grande. E aí já vem assim, gente, essa criança não tem como, ela precisa trabalhar muito, fazer análise durante todo esse processo, para que a criança possa nascer em um lugar mais saudável. Porque se a criança nascer nesse lugar de desejo, o Lacan vai falar disso, né? Da mãe jacaré, essa mãe que abocanha, essa mãe que tem a capacidade de engolir o próprio filho, né? Então, esse assunto, ele é complicado. E aí acaba não deixando, vocês com certeza vão falar com mais propriedade do que eu, né? Porque eu também sou mãe de primeira viagem. Eu sou uma fã, né, do assunto, mas não sou formada. Mas eu acredito que essa mãe jacaré, ela acaba podando e impedindo que esse filho se desenvolva, cresça e viva as suas próprias experiências por si só. Porque ela passa uma certa insegurança. Na verdade, o que a gente precisa entender é que nosso processo de formação vem através da falha. E que a falha é importante. A gente não aprende no linear, né? Na vida constante. Porque isso não existe, né? Exatamente. Então, essas flutuações, elas são essenciais para a formação. Então, sim, o nosso filho vai passar por isso também. Eu estava vendo um podcast com a Vera Iaconelli, né? E ela é uma referência nesse assunto de parentalidade e tudo mais. E ela disse, qual a expectativa? Perguntaram para ela, qual a expectativa que ela tinha ao ter filhos. E ela disse que eles nunca sofressem rio absurdos, que é justamente algo que é inevitável. E a gente tem essa ilusão. Só que nesse lugar sofre todo mundo. Porque a vida nada mais é do que aí um grande excesso das nossas faltas, nossas falhas e de frustrações. E que tudo bem. A gente se haver com isso e entender que o nosso filho vai se haver do jeito dele é muito importante. Exatamente para isso. É ter a ideia de que somos, sim, uma unidade de família, mas somos sujeitos subjetivos. Então, eu posso ter minhas necessidades, os meus desejos, que são diferentes do meu filho. E ele pode ter, e aí o meu marido, meu companheiro, minha companheira, seja quem for, e mais filhos, e aí não ter também essa comparação de um com o outro. E eu digo, né, que eu estou num lugar de muito privilégio por ter gêmeos idênticos, porque eu percebo que eles são completamente subjetivos. Eles têm a mesma carga genética, foram gestados ao mesmo tempo, eles mamam ao mesmo tempo, dormem ao mesmo tempo, e eles são completamente subjetivos. E eu percebo que não é culpa minha. Não tem nada que eu possa fazer diferente, porque eu faço a mesma coisa, que inscreva neles uma subjetividade, porque é a produção deles. Porque até isso leva essa mãe a se culpar, né? Exatamente. O filho não come, o que eu fiz de errado? E aí eu vejo, um come, o outro não comeu. Então não fui eu, é a decisão dele. Sim. São duas pessoas diferentes, né? A gente precisa, e diferente da gente. São dois sujeitos, assim. Então, porque a gente tem essa quebra desse cordão umbilical, dessa separação do que é meu e do que é do outro. E é muito importante, porque nos primeiros meses existe, né, aqui, esse lugar, e esse deslocamento é essencial. É fundamental. É para fundamental. que o sujeito possa não existir, só né? para criança, mas também para mulher. Sim. E eu acredito que essa culpa do não dar conta do... Será que eu precisava fazer algo diferente para que os dois aceitassem o mesmo alimento? Para que os dois gostassem de tomar banho? Ela tem um fundo desde a gestação. Falando de mim, assim, empiricamente, né? Eu lembro do medo que eu ficava para ir fazer os exames, as ultrassons. Eu já chegava no consultório com medo do exame mostrar alguma coisa negativa, sabe? E
é um medo que eu acredito também, agora já entrando em outra camada, que a sociedade cobra. Porque ninguém pergunta pro pai se o exame deu tudo certo. É pra mãe. O pai nem fala Ah, já isso, fez a né? morfológica? Já fez a ultrassom morfológica? As pessoas tinham curiosidade em saber se meu filho tinha 5 dedos em cada mão. Né? Eu lembro que uma pessoa da minha família perguntou: ele tem os 5 dedinhos direitinho? Eu falei, aí eu me questionei, eu falei, gente, mas isso é pergunta que se faça? E se não tivesse? Eu ia falar o quê? Não? O que você tem a ver com isso? O que isso muda na sua vida? Então, eu acredito que o acompanhamento psicológico, né, as terapias, elas são fundamentais para essa carga que a mulher traz ao se tornar mãe. Porque, por mais que o pai também sinta, a gente vai falar isso no próximo bloco, para a mãe é muito maior, né, meninas? Porque ela que tá gerando, ela que tá sentindo. Posso só pegar uma fala dela aqui, só para não perder? Quando você fala da família como uma unidade, assim, você me fez pensar nessa coisa de que a gente vive numa sociedade que põe todo mundo no mesmo, né? Então, a família tá aqui, é isso aqui. Um casal, 2 crianças, só que a família, ela não é um bloco, né? Como é importante a gente pensar, e gosto da gente pensar de repente no bloco de Lego, né? Aquela coisa que fica... que se encaixa. Não, a família não é um bloco. Então a gente precisa abrir esse bloco, né? E entender que cada um ali é um. Cada um é um sujeito singular, né? Um sujeito de desejo. E que a gente precisa tomar muito cuidado, senão a gente achata. Então, ela poderia muito facilmente, nessa experiência, não, os 2 vão comer a mesma coisa que tá aqui, é isso. Você tá achatando né? Assim, aí você tá fazendo com que seja um bloco. E, na verdade, não é um bloco. E não vai ser. Porque não é pra ser. E se você não for é pra ser pior pra você. Não é pra ser, mas muitas famílias tentam ser. Sim. Que a gente vai chamar até de uma linha de produção mesmo, né? Então, famílias que têm 3, 4 filhos, vai todo mundo igual, assim. E não é, né? Então, tem uma coisa que as inscrições, elas são singulares, E isso, né? em algum momento, por mais que de imediato fique igual, em algum momento isso vai sair do contexto, né, meninas? Porque em algum momento vai ter um filho que pode se rebelar, Olha, eu vou te falar que a minha percepção é de útero. Eu vi a diferença de útero. E hoje existem pesquisas com bebês de diferenciação de comportamento através de ultrassom. Então, assim, hoje os estudos já mostram que os bebês se inscrevem em subjetividade desde sempre. Já nasce um lugar ali, né? Gente, se pensar, o bebê suga dentro da barriga, sem necessidade nenhuma, ele não precisa se alimentar. De onde que vem isso? Ele, quando tá na barriga, né, ele tá lá fazendo movimento, quando ele sai, ele para, ele não fica se batendo, né? Porque então, ele se inscreve. Ele responde, né? Ele responde. Quantas vezes você grávida, você falou com seu bebê ali e ele deu um chutinho? Ele responde, né? Então, nossos filhos não são página em branco, gente. Não são. E eu costumo dizer, Vera e Carol, que o teste positivo, ele não anuncia apenas a chegada do bebê, ele anuncia também o fim de uma versão da mulher para a chegada dessa mãe. E eu posso falar por experiência própria que existe um momento que a gente percebe que a gente não é mais exatamente a mesma mulher de antes. E aí vem o luto, né? Os horários mudam, as prioridades, os sonhos ganham novos significados. Antes o que fazia sentido hoje já não faz tanto, né? E isso pode ser muito bonito, né? A romantização, a maternidade linda, mas também pode ser muito desafiador. Vocês passaram por isso? Essa despedida da antiga mulher para nova. Acho que toda mulher passa, né? Toda mulher precisa fazer um luto, assim. Mas eu tô sempre aqui tô aqui nas minhas costuras, tá? Vou só voltar um pontinho. Quando você fala do seu medo do pré-natal, eu já atendi mulheres grávidas que a gente precisou construir ali no processo de análise um empoderamento de não abandonar o pré-natal. Porque é muito comum mulheres quererem abandonar o pré-natal. Por esse medo? Pelo medo. Por não conseguir sustentar. Por perceber que a própria consulta parece que já vai sendo quase que uma consulta investigativa. Vamos ver se você tem um problema. De como o pré-natal vai sendo reduzido a isso, sabe? Pesquisar se você tem algum problema. E era assim que eu sentia, pois né? Você então falando isso não é uma agora, coisa sua. Só. A minha gestação teve vários altos e baixos. Eu falo que eu só consegui curtir depois dos 7 meses. Que aí terminaram as ultrações sérias, né? Digamos assim. Por quê? Eu venho de um nascimento prematuro. Eu venho de uma família preocupada com a minha gestação, porque eu venho de uma mãe que perdeu outros bebês. Então, mesmo que disfarçadamente, eu sentia
uma certa precaução a mais, uma certa desconfiança. Lógico que tem o cuidado, o amor e a preocupação, né? Mas eu sentia minha família querendo me blindar, porque achava que por minha mãe ter tido, né, essa questão, aquele diagnóstico que... Esqueci o nome técnico agora, mas que não segura o bebê na barriga. Que hoje tem como costurar, né? Cerclagem, né? Que fala. No tempo da minha mãe não tinha, ou ela não tinha acesso, não sei exatamente. Mas assim, minha mãe perdeu alguns filhos. Eu fui a filha que consegui viver. Tô aqui pra contar a história. Mas assim, nasci muito prematura, fiquei muito tempo internada, tive muitas complicações respiratórias. Nananana. Então, eu já tinha que lidar com essa proteção da minha família, né? Com a minha gestação. Então, assim, eles me viam treinando, eles achavam um absurdo. Como assim você tá treinando? Porque sua mãe teve que ficar de repouso absoluto? Porque sua mãe... porque eu nasci, porque minha mãe conta que eu nasci prematura porque ela levantou pra estender a minha roupa. Minha roupinha que ela tava lavando. O movimento dela estender minha roupa complicou e ela teve que operar às pressas, sabe? Então, assim, eu já vim carregada dessa história, desse histórico. Então... Eu descobri que eu estava grávida, né? Já com 10 semanas. Então, nessas 10 semanas, eu fiz coisas que eu não poderia fazer. Se eu soubesse antes que eu estava grávida, né? Eu treinei um pouco mais pesado, eu bebi drinks com álcool, coisa que eu não sabia que eu estava grávida. Então, depois que eu descobri, então juntou todo esse histórico da minha história, da precaução da minha família, da minha mãe, enfim, da minha avó, das minhas tias, com a questão da culpa também. Meu Deus, eu fiz coisas que eu não poderia, então meu filho vai ter algum problema. Então, pra mim, realmente, eu fui uma gestante muito tensa. Ô, Ana, você disse que você ficou aliviada a partir de qual... 7 meses. Quantos meses você nasceu? Antes de 7. Eu não tinha 7 meses. Entende? É sobre isso. Tem uma memória, né? Você foi gestada. Nunca pensei por esse lado, gente. Pois é. Como é que é importante, né, a gente ter essa visão de uma psicóloga que é profunda nisso? Nunca pensei, nunca refleti. E realmente, eu lembro que a cada semana que eu fazia de gestação, fazia a fotinha, né, acompanhamento da barriga, eu me sentia vitoriosa. E quando eu passei da fase que eu nasci, eu lembro exatamente, eu me senti muito vitoriosa. Que eu falei, meu Deus, meu filho não vai nascer com as mesmas semanas que eu. Entendeu? Porque realmente foi pesado. Eu lembro quando eu venci a prematuridade, quando eu completei 36 semanas, eu falei, não, agora meu filho pode nascer porque não vai ser mais prematuro. Eu lembro de um caso, né, de uma gestação de gêmeos, onde um dos bebês vem a óbito e aí um bebê só que nasce, né? E o casal decide não contar isso pro filho, assim, resolve deixar isso... Realmente morreu, né? Ele não viu, ele não teve acesso. E ele foi crescendo ali, uma criança que foi se constituindo de uma forma muito angustiada, né? Uma criança que tinha muitos atravessamentos, muitas questões. E a família demorou muito para conseguir entender que falava desse lugar, assim, sabe? Porque ele viveu com o irmão de uma angústia muito grande que ele carregava, porque ele se constituiu ali, né? Os primeiros meses da vida dele, foi colado com o irmão, que na hora do nascimento morreu, né? Então, que direito é esse, às vezes, que a família acha que tem, né? De assim, apagar a história. De apagar a história, de tentar proteger, né? E eu acho que uma coisa que é importante a gente ter em mente é que a palavra, ela tem um poder muito grande de contornar histórias. Porque não é o fato em si que é traumático ou não. É a mas forma é a como falta você de vai lidar com aquilo, que a gente dá. Então, por exemplo, se você ali, durante sua gestação, já tivesse olhado para isso e falado, eu tenho medo, ele tem nome, ele tem meses. Eu tenho medo que tem 6 meses. E eu sei que talvez depois disso eu vá conseguir ressignificar de outra forma, porque ele existe nesse lugar. E contornar e dar voz e vez. E aí, quando a gente fala de realmente olhar para a sua própria história, para a sua subjetividade, é entender que existe uma construção psíquica por trás de uma maternidade. Existe a parcela social, existe a parcela cultural, existe a biológica, mas existe a subjetiva. E se a gente não olhar para dentro, o dentro vem para fora e engole a gente. Porque a gestação, ela é um caminho sem volta, né? Sem volta. Então, assim, você engravidou, perdeu com 1 semana. É sem volta. Você vai precisar, Aquela a partir dali, não apaga. ela não apaga. Você vai, a partir dali, você vai fazer novos contornos, encontrar outros caminhos, mas não tem volta. Sim. Né? Assim, não dá para apagar aquilo que você viveu. E a gente vive numa sociedade, eu estava pensando nisso hoje, assim, que insiste muito nesse lugar de apagar o sofrimento, né? Então, a gente vai atendendo cada vez mais pessoas que querem... sofri um aborto, quero um remédio, porque eu não quero Eu quero engravidar logo. Quero engravidar logo, eu quero passar logo por isso, eu não quero sofrer.
E, na verdade, o luto, ele é um longo processo, assim, ele é um processo que ele vai ajudar a gente a encontrar uma outra forma de lidar com aquilo. É legítimo. Apagar o luto é apagar a possibilidade de fazer uma nova história com aquilo, sabe? E eu acho que a gente pode entrar dentro. Olha só, a gente já foi tão longe. Entrar dentro do que você trouxe sobre o luto materno dessa mulher, dessa nova Da nova identidade, né? E aí, quando as pessoas também entram nesse lugar de luto, é como se fosse algo necessariamente sofrido, mas não precisa ser. Quando a gente fala que a palavra ela tem poder de contorno, é justamente nesse lugar da gente fazer esse processo e entender, ok, eu era uma mulher assim, e agora eu preciso me inscrever de outra forma. Inclusive, faz sentido. O nosso cérebro, biologicamente, muda para chegar desse bebê, justamente para ter esse vínculo e para que seja bom para os dois, não só para o bebê. Claro que é para a sobrevivência do bebê, mas que faça sentido para a gente também. A sensibilidade muda, a amígdala muda. Toda a plasticidade neural existe em prol desse novo vínculo. Então, sim, a gente pode dar um contorno que tenha sentido, mas para isso é preciso olhar para dentro primeiro. E é como a gestação, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Sim. Não é a sociedade que vai dizer como a gente tem que ser mãe, é a gente que vai dizer como a gente quer ser mãe. E eu falo muito no pré-natal psicológico, eu não tô ali para ensinar ninguém a ser pai ou mãe. Eu tô ali para que cada um construa a sua própria maternidade, sua própria paternidade, porque é sobre isso. E eu vou Sabe? aproveitar a sua fala para te fazer uma pergunta. O que é matrescência? Então, a matrescência é até um termo que nem é da psicologia. Foi uma antropóloga, que ela é médica, que ela criou, que é como se fosse fazer uma analogia com a adolescência, que é uma fase de transição. E é essa fase que a mulher passa desse eu ser sujeito para mim e eu ser sujeito com o outro e para o outro. E aí, esse lugar de mãe, o que ser mãe significa para mim? Aí passa pela mãe que ela teve, pelo que ela entende de maternidade, pelo relacionamento, o que esse outro entende de maternidade para ela, pela sociedade, o que a sociedade entende por ser mãe, e aí, junto com isso tudo, o que ela deseja dentro da maternidade dela. Então, é esse momento desse fluxo, igual a adolescência. A adolescência É uma fase. é uma fase de transição. Uhum. E aí vem as questões hormonais, porque a gente tem puerpério, desde a gestação, né? As mudanças hormonais. Então, é como na adolescência. Tem aquelas mudanças hormonais, ao mesmo tempo aquele sujeito se diferenciando do outro, entendendo quem ele é. Então, é mais ou menos esse lugar dessa transição aí. De eu, mãe, eu quem sou e aonde isso se encaixa, sabe? E Vera, esse sofrimento nessa fase, ele é esperado, ele é comum, ele é anormal? Existe um limite onde a mulher ela consegue identificar que ela precisa de ajuda? Como que é isso, né? Como que é você estar dando boas-vindas a uma fase que ao mesmo tempo nos faz mais forte? Eu me sinto muito mais forte, mais poderosa depois que eu fui mãe, com certeza. Mas também a gente se vê num estado tão melancólico, né? Novos medos. Eu não tinha medo de morrer, hoje eu tenho. Quem vai cuidar do meu filho, gente? Se ele morrer. Se meu marido arrumar uma mulher que não goste dele, até isso já passou pela minha cabeça. Imagina, né? Então, assim, a gente passa a ter até novos medos diferentes que a gente tinha antes. Eu acho que tem uma coisa que eu considero muito importante, que é a gente poder falar. Né? Então, durante o puerpério, a mulher ela é atravessada assim, por vários pensamentos que ela nunca imaginou que ela teria. Né? Então, eu lembro de uma que falou assim, nossa, me dava uma sensação assim, ai, vontade de abandonar esse bebê um pouco, sabe? Assim, de deixar ele de lado, ou ele começou a chorar de ir embora. Mas que isso atravessa todas as mulheres, né? Assim, porque tem a privação de sono, tem o cansaço. São mudanças muito fortes, né? Sim. Então, assim, se antes você conseguia fazer cocô, tomar banho com calma, agora isso não está mais colocado. Ou você faz cocô, ou você toma banho, ou você lava a cabeça. Se você tiver uma rede de apoio muito efetiva que está ali com você, isso vai funcionar melhor. Mas muitas mulheres não têm, infelizmente, porque é preciso uma vida inteira para criar uma criança. A maioria não tem, né? E a gente está criando sozinho. Então, acho que essa privação de liberdade, ela marca de uma forma muito forte essa chegada do bebê. E a gente está falando de uma privação básica, da mulher poder sentar para fazer uma refeição, por exemplo. E ela não conseguir fazer uma refeição, né? De não dar tempo, assim. E aí você para e pensa, gente, como é que pode um bebê tão pequenininho? Dorme tanto? Dorme tanto. Mas é porque a mulher, ela empresta a sua subjetividade pro bebê. Sim. Então, isso é uma relação muito forte, assim. Imagina isso, né? Então, acho que tem um limite aí que a gente precisa entender que não dá pra gente deixar isso somente com a mulher, né? Nós, enquanto sociedade, a gente precisa se preparar
para isso, olhar para a chegada de um bebê como uma responsabilidade não só sua como mãe, mas como uma responsabilidade coletiva, inclusive desse pai que precisa se preparar, porque a criança não é só da mãe, ela é do pai, ela tem avó, ela tem avô, ela tem tia, ela tem tio, tem a vizinha, tem o vizinho. Cadê? Né? Onde estão essas pessoas que podem cuidar desse bebê? E eu acredito que a gente tem enfrentado uma sociedade cada vez mais egoísta. E com certeza isso também está ligado à economia, né? Hoje em dia as pessoas trabalham mais. Isso está inteiramente ligado com os direitos trabalhistas, né? Que estamos perdendo todos enquanto sociedade. Então, os adultos precisam trabalhar mais, né, para sustentar as suas casas, e aí tá todo mundo ali fechado no seu próprio problema, que não olha mais pro filho do vizinho. Tem uma frase que eu repudio muito, tá, gente? Que eu acho de uma tristeza, de um vazio tão forte que, infelizmente, a gente vê uma certa frequência no Instagram, e verdade, por mais que doa, que esse dia eu passando um post, e não foi mais de uma vez, o seu filho só é importante para você. Gente, eu fico até emotiva, porque isso é muito forte. Como assim seu filho só é importante pra você? Se você vê uma outra criança, não tô falando só de criança, porque nós somos filhos, né? Se você vê um outro ser humano sofrendo, se você vê um outro ser humano em crise, em apuros, se você olha uma cena de uma pessoa, uma coisa que te leve a desconfiar que ela não está bem, você vai fingir que não tá vendo, porque essa pessoa só é importante para a família dela, esse filho só é importante para a mãe. Quem é você? Que ser humano é você? Então eu vendo e eu tipo assim, a sociedade do indivíduo, né? Assim, é o indivíduo. E o comentário com várias curtidas, tá? E respondido de outros perfis concordando. Você me fez lembrar que uma vez eu tava no parquinho com os dois, né? Com os meus dois pequenos. E eu tava balançando o Rael. E ali estava subindo naqueles brinquedos, assim, que tem... que tem aqui na cidade, né? E, de repente, eu olhei e vi que ela tava desequilibrando. E ela era bem pequenininha, devia ter 2 ou quase 2. Eu dei uma empurrada mais forte no Rael. Falei, Rael, segura aí que eu já venho. Fui. Quando eu coloquei a mão, assim, por trás, que ela caiu. Que ela percebeu, assim, que ela podia soltar o corpinho e confiar. Ela deu um choro, gente, tão doído, assim, um choro de alívio, sabe? E aí tinha um adulto do lado dela, com uma outra criança no telefone. E acho que a pessoa que ele estava falando perguntou, quem tá chorando, né? Porque ele estava com um adulto, com uma outra criança, e ele fala, não é a nossa criança que tá chorando. Gente, lugar. Eu não acreditei que ele tinha dito aquilo, sabe? Que é isso, assim, é uma conta que ela não fecha, Ana, que é um adulto para uma criança. Essa conta, ela é insustentável. Você vê, ele tava no mundo dele, então não é o filho dele, a outra pode cair, por sinal, né? Que ele não percebeu. É um pouco isso, ele do lado dela, bastava ele estender a mão e segurar ela para dar uma amparada nela, mas ele não ia fazer, sabe? Ela tava ali no perrengue. Então é um pouco isso, a gente precisa refazer essa conta. Um adulto para uma criança, a conta não vai fechar. E é por causa disso que, hoje em dia, o índice, eu não tenho dados, né, mas eu acredito que as mães estão cada vez mais doentes, mais sobrecarregadas, porque a culpa, a cobrança... E se essa criança cai... Cadê a mãe dessa criança? Ninguém vai perguntar cadê o pai. Eu tô militando aqui, gente, tô. Mas é o que vão perguntar. O burnout materno, né? Vão perguntar cadê a mãe, não vão perguntar cadê o pai, não vão perguntar se tá com o tio, se tá com a babá, enfim. Vão perguntar cadê a mãe. Então, até em um acidente, se acontecesse, se não tivesse você ali, a culpa, de alguma forma, ia cair pra conta da mãe. E a gente se sente também, né? Onde eu tava que eu não consegui fazer nada, né? Como assim eu não vi, né? Então, acho que a gente precisa refazer essa conta e entender que a responsabilidade da criança, ela é uma responsabilidade social. Ela não é uma responsabilidade individual, sabe? É um pouco isso, assim. Então, a gente vive numa sociedade que não cuida nem das mães e nem das crianças. E a gente, como a gente pensa sobre isso, né? A gente já tem a caixinha mais aberta, precisa, eu acredito que isso também já nos desgaste, tá, gente? A gente não estava falando aqui de mil maravilhas, mas a gente precisa fazer um movimento contrário à sociedade. Isso também cansa. Esses dias eu postei, muita gente se identificou sobre esse movimento de sair com as crianças. Porque é como se as crianças não tivessem o direito de ser crianças. Então, esse movimento que já começa em casa se arrumando, que é caótico, e ir pra rua e habitar restaurantes... Eu não tô falando de parquinho, não, tá? Que é preparado para ela, não. Tô falando de lugares. Sim. Seja Espaços. Um restaurante, seja um evento noturno, né? Para todos. É
é um ato de resistência. Toda vez, de verdade, meninas, toda vez que eu saio com meu filho e o rolê dá certo, mesmo com o caos que é, eu me sinto mais forte, porque eu falo, hoje eu resisti mais um pouquinho, hoje eu fui contra o patriarcado, hoje eu fui contra a sociedade que não aceita uma criança correr. Existe um movimento, né? Existe um movimento crescente no Brasil, que é um movimento livre de crianças. Restaurantes, pousadas, que não Que aceitam proíbem crianças, que crianças. proíbem Olha só que crianças. absurdo. Uma amiga minha viajou recentemente com uma filhinha de 1 ano e meio. E isso era uma coisa, falando do luto, ela era uma mulher que gostava, tipo assim, vou passar o final de semana Qualquer lugar. em qualquer lugar. Vou passear. Tô indo. Aham. Isso era o que fazia sentido para ela enquanto mulher, sabe? Quando vem a maternidade, isso fica um pouco achatado, né? Aham. Quando o bebê dela começa a comer, a andar, ela fala, pausada. opa, tá na hora, dá para arrumar uma mochilinha, Aham. vamos. E ela faz esse movimento, vai. Quando ela chega numa cidadezinha, a primeira pousada que ela vai, a pessoa já diz, olha, não aceitamos crianças menores de 2 anos. Nossa. Quando ela tá saindo da pousada, ela vê a plaquinha, né? Seu pet é bem-vindo. Então a gente Nossa. precisa rever, assim, o que a gente tá fazendo. Urgente. Porque a gente tá fazendo o dever de casa muito errado. E a sensação que eu tenho é... Porque nem sempre as pessoas falam, mas a gente recebe olhares, né? Julgadores o tempo inteiro. Quando o filho tá correndo, ele só quer gastar a energia dele. Às vezes ele nem tá fazendo uma birra, ele só tá falando alto, ele só tá rindo alto. Gente, é Isso criança, incomoda. né? Eu falo, criança. gente, você não lembra que você um dia foi criança? Será que como foi sua infância? Eu já penso assim, sua infância deve ter sido muito triste, né? Muito reprimida, né? Porque não é possível hoje você ser um adulto, sabe, carrasco desse, que não tem essa sensibilidade. Mas eu acho que a gente precisa ter isso em mente. Sim, foram essas crianças que Aham. sofreram. A gente Se torna é uma esse adulto geração hoje. que engole o choro, que você tem... Que vem, na verdade, vem de gerações onde a criança, primeiro, não existia como sujeito. Era ali um achatada, pacotinho, né? Era uma coisa meio molde que você modela. E quanto mais comportada, melhor. Quanto mais parecida com um adulto, melhor. Mais madura. Quanto mais quietinha, né? E aí Nossa, temos aí irmãos que cuidam de irmãos, muita responsabilidade. Então a gente vem dessas gerações. Então essas pessoas reproduzem esse discurso não só num lugar de produção social que a gente tem, mas de inconsciente. Aham. De falar, a minha uma criança não foi repetição mesmo, ouvida. né? Aham. A minha criança não foi ouvida, minha criança não podia brincar, minha criança não podia gritar, então a sua criança também não pode. Sim, que ela está me incomodando. Ela não tá sabendo. Você Porque não ela tá tá sabendo incomodando educar. a minha criança que queria brincar e não pôde, então a sua também não E a pode. gente passa a não suportar, né? Não suporto, assim. Gente, com isso eu não tenho nada contra os pets, tá? Os pets são bem-vindos. A gente entendeu. A É que gente na internet a entendeu. gente tem que desenhar. Mas cada coisa em seu devido lugar, né? Sim. Assim, cada coisa em seu lugar. É assim pra todos, né? É, Não só pra alguns. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque existe uma expectativa de que a maternidade ela seja apenas felicidade, mas a realidade é muito mais complexa, né, meninas? Porque existe um espaço para sentimentos contraditórios o tempo inteiro. A mulher, ela sim, ela pode amar profundamente um filho e ainda assim sofrer momentaneamente, né? Como acolher essa ambivalência sem culpa? Esse é o nosso diálogo hoje, né? Então, é uma coisa que a gente tem que refletir que é legítimo, né? Como vocês falaram, a vida tem seus altos e baixos e a maternidade faz parte disso. E agora eu vou aproveitar, né, que a gente está falando sobre transformações, né, da maternidade, da mulher. Tem uma coisa que eu tenho certeza que você que é mãe que está me ouvindo vai se identificar, que às vezes a gente fala sobre essas mudanças internas, né? Sobre a identidade, sobre quem a gente era antes de ter filho, tudo isso que a gente tem falado. Mas quem a gente se torna depois, isso se expande não só nos nossos comportamentos, mas também principalmente ao se olhar no espelho. Porque o corpo muda, algumas ganham peso, outras emagrecem demais, os seios já não são os mesmos, né? Umas estão amamentando muito, outras... Enfim, a lei da gravidade, né, tá aí para todas. Eu tinha pouco, fiquei com menos ainda. E eu gosto de falar sobre isso, porque eu lembro que assim que meu filho nasceu, eu perdi peso muito rápido. Eu perdi 2 quilos a menos do que eu tinha antes de engravidar. Eu perdi minha massa magra, eu fiquei arrasada. E eu fiquei assim, realmente me olhava no espelho. Gente, tô muito magra. E as pessoas me elogiando, achando o máximo. E eu não estava me achando o máximo, eu estava me achando muito feia. Pesado, né?
muito feio. Eu colocava minhas calças sociais, que já são largas, estavam mais largas ainda. E eu falava, meu Deus, o esforço que eu vou ter de treinar de novo, de ganhar uma massinha de novo. E as pessoas... isso é muito intrínseco, né? Porque é realmente como a gente se sente. Como a gente se sente nessa nova vida, nessa nova identidade, na verdade. Isso é independente de como as pessoas nos julgam. Porque por mais que eu recebesse elogios de que eu tava magra, que eu tava bonita, que eu emagreci rápido, aquilo pra mim não era bom. Porque eu não queria ter aquele corpo, eu queria ter o corpo que eu tinha antes de ser mãe. Eu não queria estar com aquele corpo que eu fiquei magra depois de ser mãe, né? E não tinha como voltar pro corpo que eu tinha antes, né? E aí, essas transformações, né, também se expandiram pra roupa. Né? Então, roupas que eu gostava, né? Meu guarda-roupa, a vontade que eu tinha era de pegar às vezes aqui, ó. Jogar na lata de lixo, porque eu não tinha condições. Mas eu me desfiz de muita coisa eu doei ali na emoção e depois não pude recuperar. E depois eu procurava pra usar, já tinha dado. Isso é interessante, né? De você doar nesse momento e depois você fala assim, eu tenho certeza que eu tenho. Não tenho. Não tenho mais. Já deu, né? Eu lembro sobre muita coisa. Meninas, eu lembro que eu doei umas 3 calça jeans pra minha prima. E depois eu brinquei com ela, falei, poxa, senti falta de tal calça. Ela, tá dado, não vou te devolver, não. Tô usando pra ir pra faculdade. Ela ainda falou assim comigo. Falei, tá bom, não vou te pedir de volta, não. Mas realmente eu me arrependi, porque naquela emoção, que são 2 movimentos, né? Quando a gente começa a engordar, quando a gente tá grávida, que aí a barriga ainda não tá de grávida, é uma coisa meio quadrada, né? E depois, quando o filho nasce, né? Que a gente começa a perder peso também. Enfim. E aí, eu vou aproveitar essa deixa, meninas, para divulgar para vocês a loja que me veste aqui no podcast, que é a Jaque Modas, né? Se você também está passando por esse movimento, né? As roupas que você amava já não faz mais sentido, o corpo mudou, a rotina mudou, as prioridades mudaram. E realmente o seu gosto mudou. Eu lembro que eu usava cores que hoje eu já não uso mais. Eu fiquei um bom tempo usando só tons terrosos no meu puerpério. Hoje que eu voltei a sobriedade do momento. Hoje que eu voltei a usar uma cor, sabe? Vou deixar essa dica para vocês, né? A Jaque Modas, ela trabalha, né, em várias vertentes assim da moda, casual, social. Se você gosta também de alfaiataria, de linho, né, tem conjuntos. Agora a gente está nesse clima aí de jogos de futebol, de Copa do Mundo também, tem looks sempre temáticos, né? E vocês têm o meu cupom de desconto, então vocês aproveitem, porque tem cupom aqui do Ana Menezes Podcast. A gente está sempre interagindo lá no Instagram, né? Vocês perguntam, Ana, adorei esse look, da onde é essa roupa? Jaque Modas. Se você ainda não segue, já segue aí Jaque Modas Macaé. E agora eu vou chamar o nosso comercial, mas a gente já volta. Se você ainda não curtiu esse vídeo, não compartilhou, aproveita para fazer isso. Até mais. Estamos de volta falando de um assunto que vocês já sabem que eu adoro. Se deixar, a gente fica aqui até amanhã, né, meninas? E uma coisa que eu achei muito curioso e novo pra mim, porque eu não tinha, né, ouvido falar sobre, é o pré-natal psicológico. E agora eu vou dar espaço pra Carolzinha falar sobre isso. Então, gente, o pré-natal psicológico nada mais é do que realmente essa preparação psíquica desse olhar para dentro durante esse processo de gestação, mas que expande também para o pós-parto, ali para os primeiros anos de vida do bebê. E ele engloba não só a gestante, que aí, em teoria, é a mais atravessada durante a gestação, mas também tanto o companheiro e quem estiver ali ocupando esse lugar, quanto os filhos, a rede de apoio, os avós.
Na verdade, a ideia é a preparação desse ambiente para a chegada do bebê. E aí perpassa, né, da preparação subjetiva de cada um, o que cada um entende sobre ser pai, sobre ser mãe, a história de cada um, qual é a referência de maternidade, paternidade que existe. E justamente esse ajuste da ideia do bebê real para o bebê ideal, da maternidade ideal para a maternidade real, e essa elaboração desse luto. Porque esse luto também, ele não é só da mãe. O pai também sente? O pai também sente. Os irmãos também sentem. Os avós sentem. Todo mundo. E aí, quando a gente traz essa ideia de que é uma questão social e que não é uma questão apenas individual, é justamente trazer essa consciência. E, inclusive, trazer para essa mulher que não é só sobre vocês dois, por mais que hoje seja. Porque a gestação transcreve muito isso para a mulher. É sobre você, e aí você não pode comer, você não pode fazer, mas existem outros lugares. E esse bebê, ele quer, ele deseja, e ele também precisa dessas outras relações. Então, a gente tem que ter espaço para elas serem criadas, para que esse movimento exista. Então, assim, o pré-natal psicológico é esse lugar, e não é um lugar onde eu vou ensinar alguém a ser pai ou mãe. Não é sobre eu instruir ou eu dizer como deve ser a maternidade, a paternidade, mas é justamente cada um escreve a sua própria história, dentro das suas próprias questões. E principalmente saindo do mito do instinto materno e que tira um instinto paterno, porque se existe materno, não existe paterno. E a gente inscreve tudo isso de forma completamente subjetiva, entendendo que é uma construção. Maternidade, paternidade, chegada de um bebê é uma construção. E a gente aprende sendo, né? E eu acredito que esse pré-natal psicológico é para toda a família, né, Carol? Não existe um público-alvo que precise mais. Acho que toda família que vai chegar esse bebê é interessante, né? Muita gente, às vezes, pensa, mas só vou se eu tiver um diagnóstico na gestação, se eu tiver um atravessamento, se veio depois de um luto, ou se eu tive um histórico de perda. Não é. Por quê? A gente trouxe aqui. Essa transição e essa elaboração de luto é para todo mundo. Em certas medidas, óbvio que a gente pode ver um atravessamento talvez um pouco mais intenso ou não, mas é para todo mundo. E é justamente, e eu falo assim, né? A gente faz o pré-natal biológico, por que não fazer o mental? A gente se prepara, a gente faz faculdade, a gente se prepara para uma entrevista de emprego, a gente se prepara para uma prova para tirar carteira. E por que a gente não pode se preparar psicicamente para tudo, na verdade? E assim, o que sustenta a maternidade, a paternidade e a criação de um novo sujeito são os próprios sujeitos. Não é o quarto, não é a melhor mamadeira, não é a bolsa bordada, não é ter 50 milhões de utensílios e nem uma rede de apoio gigantesca. O que sustenta são os sujeitos sustentados em volta daquele bebê para que ele tenha espaço para ele existir. Sim. E acredito também que muitas das vezes ter essa rede de apoio pode até atrapalhar, né? Dependendo da rede. Existe né? a rede de apoio e de desapoio. Então, assim, não é porque existe alguém também que vai ser necessariamente positivo. Então, e isso é uma coisa que a gente vê no pré-natal. Por exemplo, a mulher pode trazer, olha, a minha mãe quer muito participar, mas eu tenho muitos atravessamentos com ela. E a gente já vai olhar para isso. Inclusive, para o lugar dela falar, será que realmente... Como isso vai ser? E para ela colocar isso no lugar devido. Inclusive, para a gente trazer essa avó também, né? Para aquele espaço, para que exista uma comunicação ali. E uma determinação de limites, de atravessamentos. Por quê? Existe a relação ou da sogra com essa mulher, ou da mãe com essa mulher, mas existe a relação daquela pessoa com o bebê. São relações diferentes. Sim. E a gente precisa dialogar sobre isso. Né? Porque aí a gente também não pode pegar o nosso atravessamento e fazer com que o bebê seja atravessado pelo que a gente atravessa. E aí a gente vem... é muito profundo, né? A gente vem com índice de 50% de divórcio nos primeiros anos do bebê. Como que a gente maneja isso? Por quê? O vínculo de casal pode ter sido quebrado, mas o vínculo parental ele tem que existir de certa medida. E para essa criança, ela não pode ser colocada nesse lugar como responsável ou como a fundadora desse relacionamento, e precisa todo mundo ter um espaço de colocação. Então, assim, gente... Eu já ouvi... São muitas questões. É muito triste. E quantos casais continuam casados muitas vezes, né? Mesmo pelos filhos. Isso é uma outra conta que os filhos e os filhos pagar, crescem né? ouvindo, né? Exatamente. Não, e imagina o peso subjetivo disso, mesmo que não seja dito. E a ideia revolucionária de poder dizer, eu me separei pelos meus filhos. Também. Eu me separei para que meus filhos tivessem um pai.
Porque tem muito pai que ele só vira pai depois Eu tava falando isso com que ela separa, né? Que aí ele é obrigado a ter essa responsabilidade que ele deveria ter desde sempre. E eu falei esses dias numa roda assim, com outras mulheres, eu falei, é muito triste a gente ver essa realidade onde as mulheres, para elas conseguirem um espaço, para elas serem vistas, para elas poderem se inscrever em si, elas precisam se separar. Porque aí esse homem assume, em certa medida, certa responsabilidade que deveria existir dentro do casamento, e a partir daí ela consegue encontrar esse espaço, e às vezes até se permitir. Mas a ideia é que a gente faça esse movimento dentro da relação. Ou seja, o casal precisa se separar estando casado, né? Isso. Eu adoro essa ideia, gente. Precisa assim, existir a subjetividade de uma cada separação. um. Precisa existir. Existe o casal e existe cada sujeito. Sim. Inclusive, da gente não escrever, eu falo isso muito, muito, muito. As mulheres, elas têm essa, né, do jacaré e aí elas se sentem responsáveis, inclusive, pela paternidade do homem. De fazer uma mediação entre o bebê e o pai, né? Ou convocar então, como se ela ele fosse... o tempo todo. Não, você tem. A responsabilidade da paternidade é do pai. Ponto. E a criança vai saber se haver com isso. Ela vai entender, eu tenho uma boa relação com a mamãe, não tenho com o papai. Isso não é responsabilidade da mamãe, é responsabilidade do papai. E, ao mesmo tempo, eu tenho um tipo de relação com a mamãe e eu tenho outro tipo com o papai. E tá tudo bem também. E são pessoas diferentes. Agora, como é difícil para as mulheres se autorizarem nesse lugar, né? Justamente porque aí a gente volta, Uma puxa o infinita. fio dessa maternidade ideal, dessa mãe que vai dar conta de tudo, dessa mãe que é presente. E que não confia no pai, não dá espaço também. Que muitas vezes passa por esse lugar, assim, dela achar que é ela que precisa dar conta disso, assim. Isso é um desdobramento da maternidade ideal, né? Assim, e vem a ideia do instinto idealizada. materno, como se a mulher tivesse esse grande instinto. E aí, quando a gente fala instinto materno, a gente necessariamente fala que o homem não tem. E realmente, se a gente não fala, por isso que esse espaço, gente, eu tô muito feliz de ter essa troca com vocês, porque eu sei que isso vai alcançar muitas mulheres, muitas famílias, porque se a gente se calar, ou se a gente se fecha só na nossa bolha e conversa entre a gente, é uma coisa. Se a gente leva outras pessoas a refletirem, a gente já tá lançando a sementinha ali no mundo, né? E isso é muito bacana, porque realmente as mulheres, elas sofrem na proporção que elas se cobram a ser mãe perfeita. E isso não existe. Também não vai existir pai perfeito, né? Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão dos homens, né? A gente vai dar uma pincelada antes de terminar. Mas antes eu vou chamar mais um intervalo, a gente já volta e aproveita, eu tenho certeza que vocês estão amando esse papo. Já compartilha esse episódio com uma amiga mãe, ou com uma amiga que tá gestante, que é tentante, com um pai. A missão de agora é compartilhar com o pai, porque as próximas palavrinhas serão para eles. Estamos de volta, a gente falou muito sobre o nascimento de uma mãe. E talvez a gente precise falar também sobre o nascimento de um pai, que vai render um outro episódio, mas eu quero dar uma pinceladinha. O pai, ele também passa por uma transformação emocional, né? O homem também vive essa crise de identidade ao se tornar pai? O que vocês acham? De acordo com as experiências de vocês, vividas e também de atendimentos. Eu acho que é bem diferente, né? E aí vou falar um pouquinho, vou deixar espaço para a colega falar também, mas assim, acho que o que me vem logo em mente acho que a gente não vive em uma sociedade que coloca isso em cena. Então, o homem, por exemplo, não tem o trabalho dele ameaçado quando ele engravida, porque ele não engravida, né? Então, logo de antemão, ele não tem nada dele ameaça. Então, o bebê vai nascer, ele vai continuar trabalhando. Ele vai ter 5 dias de licença paternidade, gente. 7, eu acho, não sei. Agora é 20. 20, assim. Qual é o efeito disso? Isso não tem um efeito, né, ali de verdade, né? Então, acho que tem a questão do trabalho que atravessa diretamente e tem o principal, que o corpo dele não está dentro do circuito, né? O corpo dele está fora do circuito. Então, ele tem uma... Tanto que eu escuto os homens falando isso. Nossa, só caiu minha ficha quando o bebê nasceu. Olha quanto tempo para cair a ficha dele. Enquanto a ficha da mulher cai do momento em que ela pega aquele papel e ela se dá conta de caramba, quando ela começa a sentir as mudanças no corpo dela, né?
Então, acho que o corpo está fora do circuito e a sociedade do trabalho organizada desse jeito, né? Que é a sociedade patriarcal, Que a gente cai no machismo. não tem como o homem se convocar para esse lugar, né? Ele precisa deslocamento. ele precisa fazer um trabalho muito grande para ele alcançar um novo lugar com a paternidade. E ele precisa querer fazer esse trabalho, né? Que aí é um outro movimento, né? Ele precisa querer ser diferente dos amigos. E que é difícil, né? Porque ele não cresce aprendendo, sendo com esse exemplo. convocado para esse lugar do cuidado. Um menino vai brincar de boneca, ele é repreendido na mesma hora, né? As pessoas levam isso para o campo da homossexualidade, né? E o menino, ele é excluído do campo do cuidado. Então, assim, quando eu estava na sala de aula com um grupo de homens, né? Que eu dei aula há muito tempo para turmas de curso técnico, eu fazia essas pesquisas na sala de aula, sabe? E todos os homens respondiam assim, não, minha irmã que fazia essas coisas lá em casa, eu não fazia nada, né? Então a gente vem de uma sociedade onde o homem ele vai sendo colocado fora de cena mesmo. E a mulher desde cedo, você pega uma menina de 10 anos e um menino de 10 anos, Outra literatura. tem um abismo entre a experiência dos dois dentro do trabalho doméstico, por exemplo, né? Então a gente tem muito trabalho pela frente. É por isso que hoje, como mãe de menino, nós três, né, somos mães de meninos também. A nossa missão é educá-los para que cresçam diferente, né, com outra visão. Lá em casa, a louça é de responsabilidade do meu marido. De tanto meu filho ver isso, hoje ele pega o banquinho e sobe do lado para lavar a louça. Esses dias eu postei, o pessoal chamou a graça. Falei, mas isso, por mais que seja legalzinho, né, é engraçado a gente ver, isso é propositalmente. Ele tá... Por que ele quis lavar Oxa? Oxa, mamãe. Oxa. Por quê? Porque ele vê o pai dele fazendo. Então, ele acha aquilo legal. Então, ele quer... Por que ele quer varrer? Tá na fase de querer pegar a vassoura? Porque ele vê o varrendo. Então, assim, passar... A nossa responsabilidade como mãe também é passar para os nossos filhos que eles cresçam se sentindo pertencentes e responsáveis tanto igual a mulher dentro dessa casa, para que no futuro ele seja um homem, um marido e um pai que realmente assuma essa responsabilidade. E um homem que pode ir morar fora, estudar sozinho. E morar sozinho. Né? Morar sozinho e ter a sua própria independência, né? Não precisar, vou namorar, vou casar para ter alguém para me ajudar a fazer as coisas, sabe? Isso para mim foi até mais fácil, falando pessoal, assim, da minha experiência, porque meu marido já morava sozinho e eu também. Então, essa questão de casa, né? De cuidar da casa, a gente... Foi um pouco mais tranquilo. Lógico, tem uma coisa ou outra que a gente acaba cobrando mais, né? E fazendo mais. Mas eu ainda tive menos embates nessa questão, né? Já tem tantas outras. Justamente porque ele morar sozinho, ele já tem essa consciência. Né? Exatamente. Falando sobre paternidade, a paternidade foi um dos grandes motivos de eu pensar no pré-natal psicológico, porque eu justamente queria uma brecha para trazer esses homens para perto. E para trazer os homens para o campo da fala e do significante. Por quê? Durante a gestação, é no lugar de fantasia que eles estão paternando, porque realmente eles não estão inscritos naquilo, ainda que exista assim um bebê ali dentro. É como a gente fala para uma mulher antes dela ser mãe, quando você vai ficar grávida, vai ser assim. É nesse campo que ele ainda tá. E aí é fazer essa transição para que também ele não precise fazer esse salto de não tô em nada, agora tô 100%. Porque é também muito violento a gente pensar nesse lugar. E sim, existe depressão masculina nesse lugar de paternidade. Os estudos têm revelado muito menos no sentido de... Existem, inclusive, muito menos estudos sobre isso. Ainda não está sendo nem visto no lugar do campo da ciência. Então, assim, além disso, o que acontece? Por exemplo, a gente sabe a ocitocina, quando o homem é implicado ali no cuidado, ele tem elevação de níveis de ocitocina, ele tem mudança cerebral, porque a mudança cerebral ela não é meramente biológica, ela é inscrita no ato. Então, se você cuidar, senão a gente não poderia adotar. As mães que adotam não são consideradas mães? E aí, ela não teve esse atravessamento biológico, mas ela não consegue construir? A gente pode usar a mesma lógica para eles. Só que lembrando que são estruturas psíquicas diferentes. Então, a gente pode sim chamar o homem para responsabilidade, a gente pode sim convocar essa reelaboração sobre o que é ser pai, porque ele vai ter que olhar para isso, porque o que a gente tem de referência é muito diferente do que a gente solicita hoje. Então, ele vai ter que olhar o que eu entendo sobre ser pai. É isso? Mas o que eu vou precisar fazer? Isso. E qual caminho que eu preciso percorrer para chegar aqui? Então, o pré-natal psicológico faz esse lugar, esse campo da palavra, do contorno. Eu ouvi, não chora, não pode se acessar, mas agora eu vou construir diferente. Mas aí eu preciso de artifício para chegar lá. Mas eu sou capaz.
Porque a mudança cerebral vai acontecer em mim também, porque eu tô ali inscrito. E, ao mesmo tempo, a gente entender que são relações diferentes. A mulher vai se inscrever com o filho de uma forma, o homem de outra. E tá tudo bem, porque a criança precisa Justamente dessa diferença, né? dessa diferença, para ela poder se compor nessa multiplicidade. Inclusive, os homens entendendo que eles podem ser coisas mais femininas e as mulheres coisas mais masculinas, e tá tudo bem. E que eu vou lidar, eu vou me haver com essa diferença. Esses dias, os meus filhos ficaram com meu marido. Quando eu cheguei em casa, a casa estava um grande caos, mas ele fez macarrão do zero com as crianças. E eles super se divertiram. Quando eles ficaram... E aí eles estavam brincando de carrega, um grande caos, né? Aquela brincadeira mais corpórea. E quando ficaram comigo, a casa estava arrumada, mas eu fiz brincadeiras muito mais tranquilas. E tá tudo bem acessar de outra forma. Depois ele arrumou a casa. Não é também, faço de qualquer jeito, vida que segue. Não, é todo mundo se construindo nessa relação dentro do respeito de cada individualidade. E não escrevendo, a mulher tem que e o homem tem que. Porque pode existir família que o homem é mais sensível do que a mulher, e tá tudo bem. E que ele vai trocar a fralda melhor do que a mulher. Qual o problema? Eu mesma morria de medo de colocar a fralda no meu filho, de colocar roupinha no meu filho. Recém-nascido, era o pai que botava. E tudo Eu tinha bem. medo de machucar. Eu fiquei muito assustada com aquele serzinho pequenininho. Até eu conseguir ganhar segurança de trocar ele, de colocar a roupinha nele, o bracinho ali. E meu filho nasceu muito reprimidinho assim, né? Ficava muito... E aí, até eu realmente pegar essa segurança, foi meu marido que assumiu ali essa responsabilidade, sabe? Então, é realmente... A conclusão desse assunto é entender que Breve. cada um tem o seu papel, né? Com certeza isso aqui renderia outro episódio. Vai render outros desdobramentos. Acho que merece. Mas que cada um tem o seu papel, né? Cada um Deixa eu vai só fazer pegar do seu esse gancho jeito. dela aqui, só pra não sair com isso na cabeça. Porque isso que ela fala é tão rico, isso é tão importante, assim, da gente pensar que o homem, ele é habitado por aspectos femininos. E as mulheres Sim. são habitadas por aspectos masculinos. E tá aí, na verdade, mora aí a nossa grande potência. Exatamente. Se a gente A conseguir... gente é ser humano. Se a gente Que a conseguir gente é muito. entender A gente tem que somar. que é isso, que a nossa potência mora aí, nessa diferença, sabe? Exatamente. É isso. Muito Seu bom. tempo acabou. Ah, caramba, deu certinho, viu? E agora, pra gente finalizar, está no ar o nosso quadro Pensa Rápido. Ai, meu Meninas, eu vou fazer a pergunta, cada uma vai responder com uma palavra. Mas é rápido. Deus. A gente vai ser junto? Ela fala, eu falo? Não, cada uma resposta. Tá bom. Tá, Uma pergunta pra cada. tá. Ah, tá. Uma palavra que define a maternidade. Transformação. Um mito sobre maternidade. Instinto materno. Um sentimento que quase toda mãe sente. Exaustão. Um erro comum dos familiares. Não respeitar a subjetividade. Um conselho para os pais. Uma fala de um pajé que diz: tem coisas que a gente sabe, que a gente não sabe que sabe, mas a gente Exatamente. precisa apostar que a gente sabe. O que fortalece um casal após os filhos. Comunicação. Uma palavra para definir o puerpério. Tempo. O que vocês gostariam que ninguém romantizasse? Tudo. Não romantizem nada, gente. Maravilhosas! É fácil. E tá tudo bem. Hoje nós falamos sobre algo que muitas vezes fica invisível, né? O nascimento de uma criança e também o nascimento de uma mãe e de um pai. E muitas vezes o nascimento de um pai, nem sempre esse processo é leve. Na verdade, ele é confuso para os dois. Às vezes é solitário, às vezes traz medos, culpas, dúvidas que ninguém havia contado. O famoso... Não vou falar porque na minha vez ninguém me contou? Ninguém falou? Mas talvez a grande mensagem desse episódio seja que ninguém precisa atravessar essas transformações sozinho. Pedir ajuda não é fraqueza, cuidar da saúde mental também não é fraqueza, não é mimimi, né? É uma forma da gente ganhar forças para cuidar dos filhos. Carol, Vera, muito obrigada pela presença de vocês. Eu tinha certeza que esse assunto ia fluir e vocês estão convidadas para os próximos. Antes, eu quero aproveitar, né? E agradecer vocês com esse mimo dos nossos patrocinadores oficiais. Obrigada. A Cássia lindo. e a Karina da loja Lé Concré, que é uma loja de enxoval aqui de Ai, que Macaé, legal. de 0 a 3 anos, que eu sou. Virei amiga, né, de tão cliente e agora parceiros aqui também. Ai, adorei. Do nosso É Ana muito Menezes útil. Podcast. Muito útil pra mãe, tá? Muito. É uma bolsinha térmica e uma carteirinha. Tenho Sim, certeza que vocês sim. vão amar. A Carol já até conhece a loja, né? E fica a dica pra vocês também. Precisando comprar itens de enxoval, tanto pro bebê como pra mãe, de 0 a 3 anos. Lé Concré, vocês têm o nosso cupom de desconto aqui do podcast. Um beijo e até o próximo episódio. Vejo vocês lá no Instagram também. Tchau!